Suas vítimas tinham algo muito peculiar em comum. Todas elas eram jovens mulheres de cabelos ruivos. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos. E hoje vamos mergulhar no caso do The Redhead Murder, ou o assassino das mulheres ruivas. No dia 13 de fevereiro de 1983, um casal de idosos que estava dirigindo na Rota 250, uma rodovia no condado de Wetzel, avistou o que parecia de início ser um manequim lá jogado na neve. Então eles resolveram se aproximar para conferir e o que eles temiam aconteceu. Não era um manequim, mas sim o corpo nu de uma mulher branca. Quando as autoridades chegaram ao local, eles constataram que a mulher teria sido morta há pelo menos 2 dias, mas em outra localidade, e depois transportada para o local onde foi encontrada. Isso porque não havia nenhuma neve no cadáver, somente no chão. E também ainda haviam marcas de pneu e também pegadas de que parecia ser um ser humano. A causa da morte não foi inicialmente divulgada, mas autoridades acreditavam que a mulher tinha sido estrangulada até a morte e não havia nenhum indício de abuso sexual. Estima-se que a mulher tinha entre 35 a 45 anos, tinha as pernas e os braços depilados, o que indicava que ela não era uma moradora de rua. Mas um detalhe que se tornou muito importante para o caso é que os cabelos dela eram ruivos. As autoridades acreditam que ela foi a primeira vítima do serial killer The Redhead Killer. Outro corpo de uma mulher que tinha cabelos avermelhados foi encontrado na rodovia 40 de Memphis. Ela estava seminua e só estava usando um suéter. Ela foi estrangulada até a morte e testemunhas afirmaram ter visto um homem de meia idade por volta de 1,80 m andando naquela região que estava muito perto ao corpo. Investigadores constataram que a mulher teria sido morta depois de ter saído de um ponto de parada para caminhões e provavelmente ela teria pego uma carona com um dos caminhoneiros. Esta vítima foi identificada quase um ano depois por um casal que morava na Flórida e chegou a morar com essa mulher temporariamente. O nome dela era Lisa Nichols. Ela tinha somente 28 anos e não estava mais falando com sua família, por isso a polícia acredita que demorou tanto para ela ser identificada. O corpo de uma mulher em avançado estado de composição foi encontrado na estrada 75, perto da cidade de Jellico, que ficava no condado de Tennessee. Ela estava vestindo calça jeans e um pullover avermelhado. Ela tinha sinais de estrangulamento e estava enrolada em um lençol, e neste lençol os investigadores encontraram vestígios de sêmen. Ela teria sido morta ao menos 72 horas antes. Como as outras vítimas, ela também tinha cabelos ruivos, sardas e apresentava uma cicatriz de queimadura em um dos braços. Sua idade foi estimada entre 17 a 25 anos de idade, e durante a autópsia foi também constatado que ela estava grávida de pelo menos 2 meses. A polícia finalmente se convenceu que todos esses assassinatos eram de autoria de um mesmo assassino. O corpo desta mulher foi identificado somente em 2018 pelas impressões digitais. O nome dela era Tina Farmer. Ela tinha 22 anos no momento da sua morte e foi vista pela última vez em Indianápolis, acompanhada de um caminhoneiro. Tina tinha uma filha e a família dela tinha reportado algumas semanas antes para a polícia que ela estava desaparecida. Próximo corpo foi encontrado na rodovia 78, próximo à cidade de DeSoto,
que fica no Mississippi. Ela também estava vestindo calça jeans e um pullover rosado. Ela estava descalça e acredita-se que o assassino teria levado os sapatos como um troféu. Ela tinha as iniciais THCEREJ tatuadas no seu tornozelo. O seu cabelo também era ruivo. Segundo a autópsia, ela foi estrangulada até a morte. A autópsia também revelou que ela sofreu abusos sexuais e que ela era uma fumante crônica e também tinha o hábito de roer as suas unhas. Desta vez, a cidade era Pleasantville, que fica no condado de Cheetah, no Tennessee. Outro esqueleto de uma mulher que também tinha cabelos ruivos foi encontrado. O corpo estava jogado no canteiro da rodovia número 24. Ela estava vestida e também teria sido estrangulada. E pela cor do cabelo, a polícia ligou este assassinato ao mesmo serial killer. A polícia estimou que ela tinha entre 30 a 40 anos. Aos redores da rodovia número 25 de uma cidade chamada Knox, que fica em Kentucky, outro corpo de uma mulher foi encontrado, mas desta vez dentro de um antigo refrigerador que acreditava-se ser um modelo dos anos 50. Esta mulher estaria morta ao menos há 72 horas e estava nua, vestindo somente um par de meias brancas com listras verdes e amarelas. Ela também estava usando um colar com 2 pingentes. Um era um coração e o outro era uma águia. A autópsia determinou que ela tinha por volta de 24 a 35 anos. Mesmo sem ter sido identificada, quase 500 pessoas estavam presentes em seu funeral. Em outubro de 2018, com amostras de DNA coletadas da filha dela, que tinha somente 6 meses quando ela desapareceu, a polícia conseguiu identificar o corpo dela. Ela era Ashley Regina Pilgrim e vivia na Carolina do Norte. Ela tinha 4 filhos e, segundo investigações, ela estaria procurando carona no rádio amador utilizado por caminhoneiros, isso antes de sua morte. O corpo de uma jovem foi encontrado em Greenville, no Tennessee. A causa da morte seria traumatismo craniano severo e também uma possível facada. Pelo avançado estado de decomposição, a polícia acreditava que ela estava morta ao menos há 3 semanas. Seu cabelo era castanho claro com manchas ruivas. Segundo a autópsia, ela tinha sofrido um aborto antes de sua morte. A polícia estipulou que ela tinha entre 14 a 22 anos no máximo. Ela também foi identificada somente em 2018, mais uma vez com a ajuda de DNA que foi coletado no corpo dela e também da família dela. Ela era Elizabeth Lamont, uma menina de 17 anos que desapareceu no dia 6 de abril de 1984. Ela tinha saído de casa para morar em um abrigo na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire, e nunca voltou para casa. Há muitas outras mortes sendo investigadas que poderiam ser de autoria do Red Hat Killer, incluindo corpos que foram encontrados e não identificados em outros estados, mas que por falta de evidências concretas não foram oficialmente incluídos na lista de vítimas do assassino. Em 1985, o FBI se envolveu nas investigações e eles acreditavam que havia muita inconsistência no modo de operar desse serial killer. Por isso, eles desconfiavam que havia mais de um serial killer naquele momento agindo naquelas regiões. Por exemplo, algumas vítimas foram encontradas nuas, enquanto outras estavam vestidas. Algumas tinham sofrido abuso sexual e outras não. Finalmente, em 1985, um suspeito foi apontado pela polícia. Ele era Jerry Leon Jones, um caminhoneiro de 37 anos que teria tentado atacar e estrangular uma mulher. E as suspeitas começaram porque essa mulher era ruiva. Ele atacou essa mulher e a abandonou numa estrada, pensando que ela estava morta, mas ela sobreviveu e depois conseguiu identificar quem era o cara que tentou assassiná-la. Ele foi condenado em 1987
por tentativa de sequestro e homicídio, mas por incrível que pareça, a polícia não conseguiu provas suficientes que ele era também o assassino das outras mulheres. Jerry acabou morrendo na prisão em 2015. Ele teve um ataque cardíaco, mas em 2016, com a ajuda de DNA, a polícia descobriu que o DNA dele foi encontrado na cena do crime de Tina Farmer, que foi a primeira mulher que eu mostrei para vocês. Outro caminhoneiro que vivia na Pensilvânia, que tinha 32 anos, também foi apontado como suspeito. Ele foi questionado depois de ter sido pego por tentativa de estupro. A polícia o interrogou, mas não encontrou nenhuma prova que poderia ligá-lo aos outros crimes. Eu sinceramente acredito que Jerry, o primeiro caminhoneiro de 37 anos que morreu na prisão, foi o responsável pelos crimes. Mas muitos especialistas dizem que não. Dizem que o Redhead Killer conseguiu escapar. Mas e você? O que você acha? Deixa sua opinião aí no comentário e aí a gente pode discutir, tá bom? Muito obrigado, gente, por ficar até o fim e te vejo no próximo vídeo.